Bom dia, senhores torcedores do canal CN-Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, gostaria de fazer um agradecimento e dois pedidos aos senhores. O agradecimento é que 274 pessoas já se inscreveram no canal. O canal que eu comecei a fazer com a cara e a coragem, não sei fazer quase nada em relação a filmagem, né, e tudo, e tô gostando, tô me sentindo bem em fazer, e graças a Deus tem pessoas que estão se inscrevendo e acompanhando meu canal. Esse é o meu agradecimento, e também agradecimento a um amigo que fez Pix para o nosso canal. Muito obrigado a vocês todos. E agora os dois pedidos. O primeiro é que eu sei que tem muita gente que assiste o canal. E, por favor, gostaria de fazer o pedido a vocês, todos que assistem o canal, para se inscreverem, darem um like e compartilharem o canal. Que vocês fazendo isso, o YouTube pode expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E também mais um favorzinho, esse é simples. Quem que está inscrito no canal ou está assistindo o canal, por favor, fale de onde vocês estão falando, só para saber até onde o nosso canal está atingindo. Se é aqui no Rio, no Brasil, quiçá no mundo. Por favor, fale. Botem na mensagem aí só para a gente ter uma noção. E o segundo favor eu sei que a situação está difícil para todo mundo, não é só para mim, mas se vocês puderem colaborar com o canal, para o nosso canal crescer, por favor, façam um Pix, qualquer valor, sendo de coração, a gente agradece. O Pix daqui do nosso canal é do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, Banco PicPay, né? paulorcribeiro@hotmail.com. Ou se quiserem, pode fazer no outro Pix que eu tenho. 746-234-787-34. Agradeço a todos. Quem já fez e quem está fazendo ainda vai fazer Pix para colaborar com o canal. Agora vamos falar sobre o nosso Fluminense. O Fluminense hoje tem um jogo importante pela Sul-Americana, que todo mundo acha que é muito fácil, mas estava vendo ainda agora no Lessa e no Gabriel Amaral. Perdoe. Que tem vários clubes brasileiros que estão em situações difíceis nos seus grupos da Sul-Americana. Acho que é só o Fluminense e tem mais um que está mais ou menos tranquilo. Tem vários que estão em situação difícil. E o Fluminense depende só dele. É só ele ganhar os dois jogos aqui que ele se classifica. Agora, no jogo de hoje, acredito que o Renato deva colocar a força total. O Renato deve colocar Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Ignácio, Freitas, Fuentes, Martinelli, Nonato, Ganso, falou que parece que deve botar o Ganso, Arias, Everaldo, aí na esquerda que tá meio a dúvida, né? Canóbio ou Keno ou pai, esqueci o nome dele. O menino que tá sempre sorrindo, o que veio lá do Equador.
que fez até o gol contra o Atlético Mineiro, é o... Depois eu lembrar o nome dele, eu falo. Então aí, é a dúvida, ele até jogou como falso 9 o Serna. Olha, então é Canóbio, ou Keno ou Serna para jogar ali. Que ele poderia até entrar como um falso 9, mas eu estava escutando o Lessa falar e eu concordo com ele. Esse time ele vai jogar União Espanhola, né? Ele vai jogar todo atrás e nos contra-ataques. Então, para fazer gol nele, no jogo de hoje é melhor ter um jogador que seja mais centroavante mesmo e alto, que ele seja bom na cabeçada, porque a tendência é ter vários cruzamentos para a área da União Espanhola. Então aí o Everaldo lá vai ser melhor, né? Ele, o zagueiro, todo mundo ele tem que ser alto para poder fazer os gols. Eu tenho reparado que o nosso time antes de mais nada, eu tinha falado do Everaldo não, do Hércules aqui no outro episódio, que o Thiago Silva falou de caráter, de jogadores. Eu falei, será que o Hércules está incluído nisso? Eu desde já peço desculpa ao Hércules que eu falei um troço erroneamente. Eu acho que o Hércules é problema de adaptação. Ele chegou, ainda não jogou, que ele é um cara raçudo, um cara que batalha, faz faz os seus exercícios, faz a preparação física com disposição, está sempre ali preparado para entrar para jogar. Todo jogador passa por uma fase ruim, ele no momento está numa fase ruim, mas que ele joga muita bola, joga, e ainda vai dar muitas alegrias ao Fluminense, com certeza. Mas o pessoal tem falado do time do Fluminense, tem jogadores, o time do Fluminense mudou muito em relação ao ano passado, né? Tem jogadores novos que chegaram de outros países. Então, o que acontece? Jogador novo, mesmo quando sobe da base do Fluminense, ele leva um tempo para se adaptar ao time profissional. E esses jogadores que chegaram de países pequenos, o futebol não é tão não é tão duro quanto o daqui do Brasil, com tantos jogos, tantos campeonatos. E o jogador chega aqui, demora a se adaptar, como o Arias mesmo demorou e hoje é um monstro, é o melhor jogador do Fluminense. Então eles levam um tempo, a torcida tem que ter paciência com esses meninos. Mas no momento, eles estão começando a melhorar. O Bernal já estava jogando bem melhor do que ele jogou no passado. Aí, infelizmente, sofreu essa contusão, que foi o único jogador que jogou os 2 jogos como titular na grama sintética. Ele deu essa contusão de grau 3 nele. Quer dizer, isso pode ser coincidência? Pode, mas isso mais do que nunca prova que a grama sintética ela não é boa para o jogador. Agora, o Fluminense teve vários problemas de contusão, né? Cano, teve o Ganso com o problema dele que está voltando aos poucos. Tá com o Lima, tem agora tá com o Bernal. Teve o Otávio, que chegou e se contundiu. Então, e todo mundo ali, bem dizer, no meio de campo. Teve o Thiago Silva, que volta e meia tem contusão, é um senhor jogador, mas tem ficado mais tempo no departamento médico do que jogando. Então, o Fluminense realmente precisa, infelizmente, precisa fazer contratações agora, entre o dia... Tem que já ver o jogador para quando chegar dia 1º já chegar a assinar, para dar tempo de se adaptar e treinar junto com os companheiros para dar certo, senão vai demorar também. O próprio treinador, ele chega,
para até ele botar o estilo de jogo dele, demora, e os jogadores demoram a se adaptar também. É por isso que eu acho que tem acontecido isso com o Fluminense. No início foi aquele injeção de ânimo, né, que o Renato normalmente dá aos jogadores, e ultimamente os jogadores estão tendo que se adaptar. Aí quando ele começa a botar o jogador, tem as contusões que tem acontecido, aí tem que mudar o jogador. Aí muda, porque nenhum jogador joga igual o outro, muda algum esquema de jogo. Eu só acho que ele deveria mudar um pouco o esquema de jogo. Esse 4-3-3 já não dá muito certo. Eu gostaria que ele jogasse num 4-4-2, teria mais jogador no meio de campo e um atacante para ir à frente. Poderia ser jogador do meio de campo, ser jogador que saiba avançar também, que saiba chegar à frente. Mas para o meio de campo Fluminense, o futebol do Renato tem que ter um meio campo e uma defesa boa, que ele gosta muito de atacar. Então, normalmente ele leva gol. Mas ele levando gol tem que fazer mais do que ele leva, né? Eu achei que o jogo contra o Atlético Mineiro, no dia do jogo aqui, o primeiro tempo foi horrível. O segundo tempo, o Fluminense soube aproveitar algumas chances. E acho que o Fluminense falhou nos gols, mas o último gol, o Fluminense foi garfado. O jogador que tocou na bola por último estava impedido. E o VAR não, o árbitro não deu nada e o VAR não chamou o árbitro nem para ver. Deveria. Para que existe o VAR? Se paga um dinheiro para os árbitros do VAR, para quê? Para eles ficarem lá engessados, não falar nada? Só se for contra o Fluminense? Eu acho que a arbitragem tem que ser igual para todo mundo. Erra para todo mundo. Não erra para todo mundo nada. Sempre erra contra o Fluminense. Pode ver, todo jogo Fluminense, se não forem todos os jogos, pelo menos 80% dos jogos contra o Fluminense tem erro contra o Fluminense. Tem que mudar isso, não pode ficar desse jeito. O Mário tem que fazer a cobrança lá, para ver se melhora isso. Não é possível, cara. Um cara errar para os dois lados é normal, acontece, mas errar para um lado só é complicado. Mas aí vamos ver o jogo de hoje, se o Fluminense vai chegar às posições para contratações. Eu tenho falado aqui, e outro dia eu escutei alguém falar também no YouTube e eu gostei. Eu acho que o Fluminense desde 2023, depois que ganhou a Libertadores, o Fluminense caiu de produção. Foi o Fernando Diniz, foi teimoso, insistia com o mesmo estilo de jogo? Foi. Mas teve um jogador que saiu, e não foi o André não, teve um jogador que saiu que fez uma falta danada, eu tenho falado isso, que foi o Nino. Ele cobria o Felipe Melo, ele cobria o Marcelo, ele cobria o Samuel Xavier, ele ajudava no meio de campo, ainda ia à frente para fazer gol. Como naquele gol contra o Internacional, empate aqui, que a gente estava perdendo, e que nos ajudou a ganhar o jogo depois lá no Sul, e irmos para a final, e graças a Deus sermos campeões, ele deu uma cabeçada pro Cano virar e fazer o gol. Então, ele é o jogador que faz falta no Fluminense. É o jogador que seria mais importante do Fluminense trazer. Então, eu acho que o presidente do Fluminense devia conversar com o representante da Superbet para trazer o Nino. Essa seria a maior contratação do Fluminense para esse ano e se ele continuar para os anos seguintes. Que ele realmente é um grande jogador. Aí o Fluminense contrata jogadores medianos para outras posições. Mas a principal contratação seria o Nino. Se vocês concordem comigo, mande a mensagem aí. Se não concorde também, tá? Mas aí estamos aguardando também notícias sobre a SAF, que ninguém falou mais nada. Saber mais alguma coisa de contratação, que eu acho que já deve estar negociado com o Fluminense, deve estar esperando chegar só o dia 1º para poder finalizar as contratações. Agora esse Vitinho que tinham falado aí, que jogou no Flamengo, no Inter, eu não gosto dele não.
Ele ia ao ataque, até fazia gol na época do Renato tudo, mas ele não voltava para marcar. E o Fluminense precisa de jogadores que ataquem e volte também para marcar, para não expor muito a defesa. Então, vamos aguardar. Hoje à noite eu ver a escalação realmente que o Renato vai botar em campo. O jogo hoje é às 19 horas, no Maracanã, contra a União Espanhola, com a transmissão da ESPN. Né? Então, um abraço a todos, boa quarta-feira a todos e um bom jogo para todos nós hoje à noite no Maracanã. Fiquem com Deus e até a próxima.